Seja muito bem-vinda a essa aula. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre as propriedades do CSS. Bom, na aula anterior a gente já havia vendo como que as propriedades funcionam, certo? Então a gente aprendeu a como trabalhar com alguns seletores, né? Que é basicamente um meio para a gente selecionar algum elemento. Aí a gente seleciona um elemento e coloca as propriedades que a gente gostaria que esse elemento tivesse, né? Os estilos. A gente pode colocar uma propriedade ou mais de uma propriedade, tá? É comum a gente selecionar um elemento e colocar várias propriedades para estilizar aquele elemento, tá bem? E aí, bacana. Na aula de hoje eu vou te mostrar algumas propriedades principais que a gente mais utiliza na hora de construir nossos sites. É claro, eu não vou conseguir ensinar tudo aqui, tá? Das principais, mas eu vou ensinando ao decorrer, né, desse curso. E aí, beleza. Então vamos lá. As principais aqui que a gente vai aprender nesse vídeo vai ser a propriedade color, a background color, a text align, o widget que é a largura, o height que é a altura, tá bem? E também eu vou colocar como adicional, tá? Algumas propriedades que a gente vai aprendendo ao decorrer das aulas, tá? Para fins didáticos. E aí, bacana. Então, bora lá, vamos começar nossos estudos. Show? Então, eu tenho aqui um projetinho que, se vocês quiserem, eu deixo esse projetinho também para vocês fazerem download, né, e trabalharem com o CSS desse projeto aqui, tá? Então eu construí um HTML aqui com uma foto, certo? Com algumas informações, até utilizei um pouco de JavaScript para fazer aquela página, sabe aquelas páginas que quando você recebe um QR Code, aí você escaneia esse QR Code, você abre essa página e tem fotos lá, do seu namorado, da sua namorada, aí o tempo que vocês estão juntos, aí tem um cronômetro, e aí, tipo, um texto dedicatório. Então, basicamente, a ideia desse projeto era replicar esse projeto existente. E aí, bacana, então ele está aqui. Agora, vamos então estilizar esse projeto para ficar algo bem bonitinho, tá? Porque eu também vou colocar uma aula, só que essa eu não vou postar aqui no YouTube, eu vou colocar no Drive à parte, para que vocês peguem esse projeto e aí vocês vão colocar ele num QR Code que eu mesmo vou desenvolver, para que vocês tenham um QR Code para você dar para alguém especial e tal, tá? Mas é só adicional, tá bom? Então, bacana. Show de bola. Vamos começar então a estilizar essa página aqui. Então, eu já tenho a estrutura em HTML que eu fiz, tá? Não se assuste com esse montuel de código. Tem código que eu não expliquei ainda, mas o intuito não é ensinar HTML nesse vídeo, mas a gente aprender algumas propriedades do CSS. Então, a gente já vai para o CSS. Bom, bacana. Então, vamos lá. A primeira propriedade que a gente viu lá, que a gente vai aprender, é a propriedade color, certo? Bom, para a gente selecionar um elemento aqui, a gente pode colocar o nome do elemento, o classe e tal. Eu vou através do nome do elemento. Aí eu vou selecionar aqui o corpo da nossa página, que é o body, tá? É esse aqui, ó, o corpo da nossa página. Se eu colocar o corpo da nossa página como seleção aqui no CSS, eu consigo colocar algumas propriedades para estilizar o corpo da nossa página. E quais propriedades eu consigo colocar? Bom, uma delas é o color. O color ele vai servir para a gente estilizar a cor dos textos que essa propriedade ela vai ter. Então todos os textos que o body tiver, tá? Que essa tag body tiver dentro dela, todos os textos, através dessa color que a gente consegue mudar a cor do texto, tá bom? A gente consegue colocar a cor, qualquer cor que a gente quiser. Então essa propriedade color é para mudar a cor do texto, seja através a cor do texto de todos os textos que tem no body. Pode ser, por exemplo, a cor do texto de um título, de um parágrafo, seja qual texto que for. Tá? Onde tiver texto, se você quiser mudar a cor desses textos, você usa a propriedade color, tá? E aqui a gente coloca color, dois pontos e a cor que a gente quer. A gente pode colocar
tanto em inglês, colocando o nome da cor aqui, como blue, por exemplo, como a gente pode colocar códigos hexadecimais, que esses códigos são códigos que representam alguma cor, que você encontra no Google, tá? Você vai lá, coloca cores em códigos hexadecimais, aí vai aparecer várias cores e os códigos que são relacionados a ela, tá? Aí você coloca aqui, e aí, bacana, ele já traz aqui uma cor aqui para os textos no meu body. E aí, se a gente for acessar aqui, ó, não dá para ver muito porque a cor é um azulzinho meio pretinho, tá? Mas se eu colocar aqui outra cor aqui, vamos colocar dois pontos red, só pra gente ver aqui, ó, vermelho, bacana? Então, propriedade color para mudar a cor do texto. Já a próxima propriedade é a propriedade background color. Ela vai servir para a gente mudar a cor do plano do fundo de algum elemento. Como que a gente está utilizando aqui, selecionando o body, ele vai mudar o plano de fundo do elemento body. Então, já que o elemento body é todo o site, é o corpo do site, ele vai mudar o fundo do site. Olha só, se eu colocar blue, ó, meu site agora vai ser azul, tá? Essa cor tá horrível. Então vamos colocar uma cor mais amigável aqui. Ó, eu vou colocar, já deixei umas cores bem mais harmônicas para o projeto ficar melhorzinho. Ó, aqui, beleza, essa cor aqui em vez de red, as cores dos textos que tiver no meu body vai ser branco, tá? Vou colocar white aqui. Aí, bacana, ó. Pera aí, olha só. A gente já tem aqui um projetinho bem legal, né? Com essa cor que a gente colocou e a cor dos textos branco. E aí, show de bola. Agora vamos continuar estilizando aqui o nosso site. Aí outra propriedade que a gente vai aprender também é a propriedade test align. Ela basicamente serve para a gente alinhar o direcionamento dos textos que vão ter na nossa página do texto, né, dos textos ou de um texto específico. No caso do body, como a gente está selecionando todos os textos que tem no body, né, ele vai basicamente alinhar todos os textos. Aí ela funciona assim, test align, e tem algumas propriedades. O center é para centralizar o texto no centro. Tanto o texto como a imagem, como ele tem um aspecto semelhante ao dos textos, que a gente vai ver isso mais nas aulas para frente, né, que é o display inline, em linha, ele centraliza também a imagem aqui, tá? Nesse caso aqui. E aí, beleza. Conseguimos também colocar o texto alinhado à esquerda, left, ó, à esquerda, ó. Então todo mundo foi para a esquerda, como também conseguimos alinhar para a direita, tá? Right, assim, ó, para a direita. Porém, eu vou deixar no centro para ficar mais melhorzinho, né? Ó, centro. E aí, show. Bacana. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai aprender outra propriedade porque eu quero mudar o estilo da fonte aqui da minha página. Eu quero que todos os textos que tenham no body, ele tenha uma fonte específica. Então eu utilizo um comando chamado font family e aqui eu coloco um conjunto de fontes que eu quero. Então eu quero um conjunto de fontes Arial e aí funciona assim. Vai verificar se no computador tiver a fonte Arial, todo o site vai ficar com a fonte Arial. Se não tiver essa fonte no computador, ele vai verificar se tem a fonte Helvética. Se tiver, todo o site fica. Se não tiver Helvética, ele verifica se tem a sans serif. Se tiver, ele coloca a sans serif. Se não tiver nenhuma dessas, ele simplesmente não vai colocar nenhuma fonte, tá? Vai deixar padrão que tá. Então, você tem que ter essas fontes instaladas no computador. Por padrão, ela já vem instalada, tá? Depois eu vou ensinar uma forma de colocar fontes no site, né? Que você não precisa, é mais profissional, que você não precisa ter fontes instaladas no computador e tal. E aí, bacana, ó. Todos os textos do meu body mudaram para Arial.
tá? Então, o duplo Arial. Bacana? É aí, show. Aí eu quero mudar também a fonte do texto do H1, tá? Então eu vou colocar aqui um fonte family, porém eu já coloquei aqui no body que todos os textos vão ter esse padrão aqui. O H1 também vai ter, só que eu quero que ele tenha uma fonte diferente. Então eu vou selecionar o H1 e vou selecionar a que eu quero, que é essa aqui, ó. Ela vai ser a Georgia, se não tiver ele usa Time New, se não tiver usa Serif, tá? Aí ele vai ter um padrão de fonte, ó, diferente, tá bom? Só que eu quero que esse H2 também tenha. Então, eu vou ensinar aqui uma técnica que eu não ensinei de seleção de elemento, que a gente pode selecionar vários elementos ao mesmo tempo para que ele tenha o mesmo estilo de um elemento. Como assim? Se eu colocar vírgula e colocar o H2, ó, H2, tanto o H1 como o H2 vai ter esse estilo aqui. Olha só, ó, olha lá, o H2 também recebeu o estilo, tá? Eu agrupei para que tanto o H1 ou o H2 tem esse estilo. Bacana? É uma forma também. Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que a cor da fonte desses textos, né, que é o color que a gente aprendeu, seja um vermelhinho aqui, que é esse aqui, ó. Então eu vou colocar color vermelhinho e aí bacana. E aí a gente vai colocando quantas propriedades, né, o elemento permitir pra gente estilizar, né? Bacana, show, ó, já tá ficando bem legalzinho. Agora, para ficar bem legal essa página, eu quero diminuir o tamanho dessa imagem, tá? Pra gente diminuir o tamanho dessa imagem, se eu selecionar a imagem e colocar algum comando para diminuir o tamanho da imagem, ele não só vai diminuir a imagem dessa página, mas todas as imagens que tiver na minha página, tá? Como todo H1 e H2 vai ter esse font family e essa cor, né? E o body, todos os textos do body, né, sem ser esses mais específicos aqui, vão ter um color branco, um background específico, alinhado no centro, vão ter esse padrão aqui, tá? E aí, como que eu quero que apenas essa imagem aqui tenha o estilo, eu vou utilizar o class. Então, ó, eu vou criar um class aqui, eu vou chamar de casal imagem. Aí eu vou salvar, tá? Aí eu consigo estilizar apenas essa imagem. Aí eu evito de todas as imagens que estiver no meu site ter essa formatação, tá? E aí eu quero que essa imagem tenha uma largura, o comando é widget de 200 pixels, tá? Tem vários tamanhos que a gente pode colocar, mas para a gente começar, vamos aprender pixels, né? Pixels a gente pode colocar aqui quantos a gente quiser, mas aí a gente vai vendo se vai ficando do tamanho que a gente, ó, gostou, tá? Ó, achei pequeno demais, então vou aumentar para 300. Isso é no chute, tá? A gente vai colocando números aqui e a gente vai vendo que nos agrada, ó. Então a largura dele ficou de 300, tá? Show, bacana. Então, por enquanto, essas propriedades, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Tá bem? Ó, então a gente já tem uma página bem legalzinha aqui, ó, com essas propriedades principais. E é isso. Eu vou gravar outro vídeo, mas esse eu não vou postar no canal, tá? Dando continuidade a esse projeto para que você faça algo especial para alguém e tal, para acessar essa página através do QR Code, né? Daí eu te mostro como mudar essa imagem aqui, que é bem tranquilo, né? Muda a imagem para que você gosta, né? Coloca um texto para o que você gosta e tal. E aí vai ter um site que a gente vai colocar esse site no ar, tá? E a gente vai colocar no QR Code também, beleza? Aí bacana. Uma coisa aqui também que eu quero mostrar, que eu acabei esquecendo, é o seguinte, aqui na imagem a gente também tem uma propriedade chamada border radius, que a gente consegue colocar aqui uma borda, ó, de 50 pixels, para imagem. Então eu vou diminuir que eu acho que ficou bastante, eu vou colocar 30. Ó como fica mais estiloso aqui no nosso site. Ó, 40 pixels, tá? Então é isso, valeu?